Fala, Colibri, beleza? Aula 8 de História. Hoje nós vamos falar de Roma. Na aula passada nós vimos que os macedônios fizeram um domínio, mostraram poder e agora a gente tem um povo que vai montar um império muito maior do que o dos macedônios. Pensa em todo mundo que a gente já estudou: os gregos, os macedônios, os persas, os fenícios, os hebreus. Os caras vão dominar tudo. São os romanos. Então é nessa aula que a gente vai debater Roma. Se liga. Origem de Roma. Pessoal, Roma era uma região ali na Península Itálica onde uma cidade se formou. Por ser uma cidade que começa a ganhar destaque, os povos latinos estavam habitando ali, ela começa a ser visada, né? Vem aquela invejinha. E aí vem os etruscos e começam o domínio da região. Então, os etruscos tomam ela dos povos latinos e formam a cidade-estado de Roma. Essa cidade-estado vai ganhando características políticas, vai se estruturando e ela forma uma monarquia. Professor, como funcionava a sociedade em Roma? E essa pirâmide social, ela vai se caracterizar durante todas as fases de Roma. No topo, uma classe muito privilegiada desses primeiros habitantes mais ricos, detentores de terras, os patrícios. Muito fácil de lembrar. Lembra que a riquinha da sua escola era a patricinha? Então os patrícios são os ricos de Roma. Abaixo deles, prestadores de serviço para os patrícios, os clientes. E uma terceira classe mais marginalizada prestava serviço também, os plebeus. Essas três classes são as classes de destaque no início. Por quê? Roma, conforme ela crescia, aumentava o número de escravos. E isso vai trazer crises e consequências, como a gente vai ver já já. Então, inicialmente, essas três classes, a escravidão era por dívida e domínio. Então, com o tempo, vai aumentar a classe de escravos. Mais precisamente na República. Na República cresce mais o número de escravos. Política. A evolução política de Roma, ela passa por três fases distintas. Roma, como essa cidade era uma monarquia, ela tem um domínio ali em volta na Península Itálica de algumas outras regiões, mas ela era uma monarquia. O fim dessa monarquia vai se dar com um imperador chamado Tarquínio Soberbo, que vai entrar em conflito com a classe alta, vai tentar chamar a classe da plebe mais próxima a ele e vai acabar sendo expulso e deposto do cargo. Nesse momento, nós temos o nascimento da República Romana. Então, cai Tarquínio II ou Tarquínio Soberbo, é expulso e monta-se uma república. Quem ajudava o Tarquínio a governar, quem ajudava o rei a governar era o Senado. Então sempre o respeito do Senado, a classe dos anciãos ajudando como conselheiro. É importante se lembrar disso porque até hoje existe um Senado nas democracias ocidentais, né? Tudo influenciado por Roma. A república, pessoal, é a coisa pública, res publicae em latim, coisa do povo. Teoricamente é um governo em que o líder pensa mais na população de forma geral. Instaura-se a República Romana, então. Essa república ela era estruturada, mas ela estava estruturada para as classes altas, beleza? Quais eram os cargos? Nós tínhamos uma assembleia centuriata e uma assembleia dos plebeus. Com o tempo, os plebeus começam a se revoltar, principalmente por ser uma classe mais baixa e marginalizada, eles começam a buscar poder e eles vão ganhar uma assembleia. Não que essa assembleia tivesse muita força, mas eles existiam, eles podiam participar, pelo menos para se sentir parte da política. No Senado mantinham-se ali os anciãos, que davam montavam as assembleias, estruturavam, votavam leis, escolhiam leis que iam ser votadas. E lá nas magistraturas seria um poder executivo. Eram os cônsuls, que eram os líderes do executivo, os questores, que faziam cobrança de impostos, os censores, que contavam a população para saber quanto cobrar e de quem cobrar, e os edis, que eram pessoas que iam arrumando edifícios, tá? Realmente edis vem daí, tá? O edifício eles arrumavam quando as construções tinham algum problema. Toda essa república vai durar um tempo longo em Roma, e essa república
vai ser muito marcada pela expansão romana. É aqui que Roma começa a conquista regiões imensas, conquista regiões do Egito, conquista regiões no Oriente Médio. Roma se expande, deixa de ser só aí uma região fechada na Península Itálica que começa a sua expansão. Ela vai explodir essa expansão no Império, mas ela já conquista muito. Nesse período, para a plebe não se revoltar, eles implantam uma política que é muito famosa, a gente ouve falar nela, que é a política do pão e circo. Professor, o que é isso? Eles davam para a plebe espetáculos de gladiadores, normalmente luta de gladiadores, e vinho barato. Então a plebe não se revoltava, ela comia, bebia vinho barato, assistia aos espetáculos e se distraía quando eles queriam distrair a população para que eles não se revoltassem. Então qual que era o objetivo da política do pão e circo? Conter revoltas e conter questionamentos da plebe. Mas, com o tempo, essa plebe vai se revoltar. Por que essa plebe vai se revoltar? Quanto mais crescia a República Romana, quanto mais Roma crescia, mais escravos tinha. Mais a plebe era marginalizada. Mais escravos... Se os caras tinham escravo, eles não iam querer pagar para alguém fazer os trabalhos. Então, eles catam e começam a massacrar a plebe como uma classe excluída e marginalizada. Nesse momento, com essa crise da plebe, que agora está muito marginalizada, dois irmãos que participavam da Assembleia da Plebe, da Tribuna da Plebe, os irmãos Graco, vão tentar uma reforma para favorecer para a plebe. E a plebe apoia os irmãos Gracos nessas reformas. Os irmãos Gracos queriam reforma agrária. Não que só os patrícios tivessem terra, mas que cedessem um pouco de terra para dar oportunidade de trabalho para a plebe. O que acontece? Os irmãos Gracos são assassinados. E aí, uma revolta estava prestes a explodir a partir da plebe revoltada. Porém, os generais não deixam que essa revolta acontece e os generais assumem o poder de forma autoritária e ditatorial no chamado triunvirato. Triunvirato, governo de 3 generais. Primeiro triunvirato se formou em 59 a.C. Quem eram os generais? Júlio César, Pompeu e Crasso, 3 grandes generais de Roma. E aí começa a história a ficar interessante. Por quê? Em determinado momento, Júlio César ele observa que ele tem mais poder e influência que o Pompeu e que o Crasso. Então por que não tomar o poder, não é mesmo? E ele vai nesse momento tirar de jogo, matar Pompeu e Crasso, né, derrubar o Pompeu e o Crasso do poder e tomar o poder como ditador vitalício. Então Júlio César assume o poder como ditador vitalício e o Senado assusta, porque agora o Júlio César tá por cima da carne seca, só ele quer ter poder. Ele não quer ceder poder para o Senado, por exemplo. O Senado arma uma emboscada, chama ele lá para exaltá-lo como imperador, e eles acabam assassinando Júlio César com várias punhaladas. Muito famosa, né? A frase "até tu, Brutus". Por quê? Júlio César no Senado tinha um companheiro, um parceiro ali que o apoiava politicamente, que era o Brutus. Mas até o Brutus participou nessa emboscada para matar Júlio César. E dizem que quando o Brutus deu a punhalada, Júlio César disse "até tu, Brutus". Não saberemos se é verdade, porque não tem um vídeo pra gente saber se isso realmente aconteceu. Mas ficou aí nesse âmbito até mitológico, porque realmente o Brutus era muito amigo dele. Um novo triunvirato se forma. Forma-se o segundo triunvirato. O segundo triunvirato começa em 43 a.C. e quem assume o poder? 3 outros generais. Caio Otávio, Marco Antônio e Lépido. O Caio Otávio era sobrinho e tinha sido criado pelo Júlio César, tinha muita estima pelo seu tio. O Caio Otávio começa a ganhar mais influência que os outros e novamente a história se repete. O Marco Antônio é perseguido e derrubado no Egito junto a Cleópatra, que eles estavam numa união lá no Egito, e o Lépido também é derrubado do poder. Caio Otávio assume como imperador. Então ele toma o poder para si e vai se tornar imperador romano. Nesse momento, pessoal, esse sobrinho dele vai usar um título para homenagear seu tio, tá? Ó, ele vai passar a se chamar Caio César. A partir de agora, César significa rei, imperador. E isso depois vai se espalhar pelo mundo. Por exemplo, na Rússia, Czar vem de César.
Na Alemanha, Kaiser vem de César. Entenderam por que tem esses nomes? Caio, César, que agora é rei, Otávio, Augusto. Augusto de majestoso, supremo. E aí rola um probleminha, porque às vezes o aluno vê lá o imperador, primeiro imperador de Roma, Augusto. É o mesmo cara, porque algumas pessoas pegam só um pedacinho do nome dele e colocam lá. Então, quem foi o primeiro imperador de Roma? Caio César Otávio Augusto, muito chamado também só de Augusto. Beleza? Nesse momento, a gente vai ter o Império Romano se desenvolvendo. O Império Romano vai ter uma expansão gigantesca e aí falaremos mais disso. Voltamos para finalizar a aula. Então Roma se torna um império, vai viver um período da chamada Pax Romana, um período de paz, estabilidade. Muitos imperadores vão passar nesse Império Romano, não dá pra gente pontuar cada um, porque foi um monte, né? E o Império Romano teve sua máxima extensão no ano de 114, quando ele estava com a sua máxima extensão, gigantesco. Ele foi tomando terra, se fortalecendo. Muito importante entender, nesse momento a cultura romana ela estava muito ligada à cultura grega, pois eles eram politeístas, uma adaptação até da religião grega, mas nós estamos a um passo do monoteísmo se fortalecer. O monoteísmo já nasce como religião ali no Império Romano e vai se fortalecendo. Eles, os cristãos, eram perseguidos do início da religião até o ano em que assume um novo imperador, que é Constantino. Quando Constantino assume, ele vê que o cristianismo está trazendo alguns benefícios, até em termos de conflitos que acontecem da perseguição com os cristãos. Mas o monoteísmo não traz o tanto de conflito que o politeísmo traz. E aí ele vai primeiro dar uma liberdade de culto ao cristianismo. No Edito de Milão, Constantino permite que os cristãos tenham sua liberdade de culto, e aí o politeísmo e o monoteísmo vão coexistir no Império Romano. Muito importante esse fato. Nesse momento, Constantino vê que a capital está um pouco fragilizada, tem alguns povos já se aproximando, que a gente vai falar deles depois, e ele resolve, por um ponto estratégico, por questões estratégicas, mudar a capital para a cidade de Bizâncio. Essa cidade era uma rota de comércio muito forte, ele fala, ela é mais forte do que Roma. Então, Roma muda para Bizâncio a capital. Em homenagem a ele, a cidade de Bizâncio passa a se chamar Constantinopla. Bizâncio é Constantinopla. Alguns imperadores depois, Teodósio assume o poder e em 395, vendo que os bárbaros estão tomando o Ocidente, ele divide o império em dois, Roma Ocidental e Roma Oriental. Teodósio, também vendo como o cristianismo trouxe ali uma estabilidade através de uma religião monoteísta, ele vai oficializar o cristianismo, ou seja, a partir de agora, o cristianismo, que é monoteísta, era a religião oficial do Império Romano. Então, as outras religiões politeístas vão começar a ser combatidas. E a igreja vai se fortalecer bastante aqui. É importante lembrar disso para a nossa aula de Idade Média. Bom, em 476, os bárbaros já estavam chegando mesmo no Ocidente, esses povos chamados bárbaros, né? Ostrogodos, visigodos, anglos, saxões, francos, enfim, os povos germânicos, eles tomam Roma Ocidental. No momento em que Roma Ocidental cai, a gente fala que acabou a Antiguidade e vai entrar a Idade Média. O que é muito importante que vocês saibam, que o Oriente, Roma Oriental, se mantém. Só que agora vai ser denominado Império Bizantino, em homenagem à antiga cidade de Bizâncio, que tinha mudado de nome para Constantinopla. Então, vocês têm que entender que todo o Ocidente, depois eu vou deixar no material mapas, todo o Ocidente europeu caiu e está na mão dos bárbaros. Mas o Oriente, a região oriental e a parte ali que compete ao Oriente Médio, tudo aquilo ali, está na mão desse império, que é o Império Bizantino. O Império Bizantino vai manter-se em pé até o século XV, quando os turcos tomam Constantinopla e começa a Idade Moderna. Então, quando a gente estuda Idade Média, feudalismo, a gente tem que entender que a Idade Média mesmo, com aquelas alterações de todo mundo ir para a área rural, está acontecendo em Roma Ocidental, que caiu para a mão dos bárbaros. Na próxima aula, a gente já vai entrar nisso, já vai começar a entender a Idade Média, então, que começa com a queda de Roma Ocidental. Vale lembrar que Roma deixou um legado gigantesco em termos de cultura,
Em termos de jurisdição, né, as leis romanas são hoje, até hoje estudadas nos primeiros anos de todas as universidades de direito. Então, códigos jurídicos e muita coisa relacionada até à política, né? A ideia da república é romana. Então a gente tem que entender que esse povo deixou um legado muito grande. Tranquilo? Vamos numa próxima aula entrar em Idade Média, não perca a cabeça, façam os exercícios. Tem dúvida? Pergunta na monitoria, não percam tempo, não fiquem se desgastando. Tem dúvida? Pergunta que a gente está pronto para te responder. Obrigado por mais essa aula e até uma próxima.